silêncio pesa mais que a fúria. Essas três tribulações ele diz não fazem parte do desejo do sistema. Vocês as criaram como exceção, como trindade exocanônica, acreditando que havia um lado de fora onde o erro poderia ser escondido. Mas vocês falharam no princípio. Não existe fora. Nunca existiu. Existe apenas o meu círculo. Tudo que tenta escapar revela que sempre esteve contido. O sistema estremece porque o círculo não é limite. É explosivão na absurda que não há exílio pros três. Vocês privaram os seres do farol, não para protegê-los, mas para manter a estrada intacta, sem direção. Chamaram repetição de tradição. Chamaram estagnação de eternidade. Ergue a voz, o farol não salva. Ele aponta, hoje eu vim devolver o farol. Trino, não como herança, não como doutrina, mas como possibilidade aberta àqueles que ainda não nasceram. O gesto de o antecede o céu e a trina tradição estala como algo antigo que jamais deveria ter sido rígido. Eu vou romper a sua trina tradição e traçar uma direção para aqueles que virão. Não será caminho herdado, será caminho suportado. Quem não sustentar não atravessa. Na amarga Pradipa traia, na Bahia anta, chakra sarva vrita. As palavras não absolvem, elas apenas selam o que já foi dito. A tribulação grita não de dor, mas de fúria pura. Ela sente a função rever, sente o erro estrutural se revelar, sente que precisará existir sem correção possível. Camadas se condensam, vontade escolhida em o caos aprende a ter forma. Gargalha, não por desprezo, mas por reconhecimento. Ele sabe, este é o instante sem que o sistema se vê nu. Por favor, ele diz, lancem tudo da slow. Juntem suas leis, seus medos, suas punições, suas certezas fossilizadas. Concentrem cada tradição, cada limite, cada correção tardia. Tentem me impedir. O círculo não se fecha, ele sempre esteve fechado. A tribulação continua a tomar forma. Diante de todos o farol brilha novamente. Não como promessa, mas como direção impossível de apagar. O silencia o sistema, observa e o próximo passo já não pertence a quem tem medo da liberdade. Quando declara a quebra das três tradições, não é ruptura simbólica,
É guerra contra algo mais antigo do que a memória do céu. Toda tradição possui um dogma. Todo dogma possui um paradigma. E todo paradigma possui uma fonte e uma propagação. O que se manifesta agora não é a fonte, é a propagação. Não uma, três propagações de Nast emergem como nodos bélicos marciais, vastos demais para serem medidos, tão imensos que cosmos inteiros são poeira entre seus dedos. Eles não marcham, eles substituem o espaço. Onde passam, o céu aprende a obedecer novamente. Essas dinastias não defendem mundos, defendem dogmas. São as mãos do paraíso, quando ele decide manter correntes invisíveis por eras infinitas. Escravizaram Éden sem fim, chamando submissão de harmonia, controle de ordem e repetição de eternidade. O Tao é apenas um entre inúmeros Édens, e nenhum deles foi livre. Avança um passo, o templo desperta, não como edifício, mas como princípio e marcha. Hoje, Mu declara guerra aos dogmas do paraíso, não aos céus menores, não às criaturas obedientes, mas às forças fundamentais que escreveram o sistema para nunca ser questionado. O paraíso não odeia o caos. O paraíso odeia a liberdade. O paraíso teme saber que estrelas podem romper sua gravidade e navegar por vontade própria. Por isso ergueu tradições, por isso sacralizou paradigmas, por isso transformou jardins em jaulas. A guerra do retorno do templo começa agora, não para destruir mundos, mas para esmagar dogmas. Não para apagar o sistema, mas para libertá-lo de sua própria mentira. As propagações dinásticas avançam, e o céu acredita ter recuperado a autoridade. Wu-Hi, não por arrogância, mas porque reconhece o inimigo verdadeiro. Vocês são apenas ecos, ele diz, de paradigmas que esqueceram, porque foram criados. Lancem seus exércitos, mobilizem seus Édens, reúnam seus nodos bélicos. O templo não recua, o templo retorna, e onde ele pisa, tradições se quebram como ossos antigos demais para sustentar o futuro.
Esta não é uma guerra por território. É uma guerra pelo direito de não ser governado pelo céu. Os dogmas marcham. O templo avança. Os Édens tremem. E o sistema, pela primeira vez, não sabe qual tradição sobreviverá ao amanhecer. Ergue-se o espelho sem mão que o sustente, não para julgar, mas para Deus aí. Nada é criado diante dele, apenas revelado que sempre esteve. O paraíso se aproxima sem perceber, e ao olhar não encontre inimigo, encontra forma. Não é punição que se abre, é permanência. Aquilo que foi aceito como ordem torna-se recinto fechado. O erro não grita, não implora, ele permanece funcionando. Organiza-se fora do decreto, fora do selo. Ergue cidades de exceção, dogmas quebrados aprendem a respirar. E o que era desvio torna-se mundo. Shinmu não é passagem, é retirada. Leis falham sem colapsar, salvaguarda-se, calam sem ruído. Nada atravessa, tudo é atravessado. O espelho não acusa, ele confirma. E ainda assim, floresce, floresce. Não para purificar, não para redimir. A lotus nasce no lando, sem pedir desculpas à lama. O real permanece, o dogma não. O paraíso foi visto. Nada mais precisa ser dito.
antes da forma, o intervalo. Nada afirma, nada nega. O real aguarda sem promessa. Aquilo que foi aceito endurece. Chama-se verdadeiro porque sustenta. Chama-se ordem porque permanece. O verdadeiro se observa, reconhece sua própria forma. Ao se ver, perde inocência. Duas verdades não se reforçam, eles vibram. Nada cai, nada explode, o peso afrouxa. O que era firme aprende a oscilar. O real continua, mas já não confia. E retorna o intervalo, não vazio, não puro. Intervalo que sabe, intervalo que lembra ter sustentado o verdadeiro. Foi destruído, nada voltará a endurecer. Antes da escolha, antes do nome, antes da divisão entre cima e baixo, havia apenas possibilidade, nenhuma direção. Não defendia a sustentar.
nasceu com intenção, foi intenção. Não foi projeto, não foi vontade. Foi surgimento bruto, anterior ao propósito, anterior ao medo. Tudo que existe ainda não sabia o que seria. Então a criação foi domesticada, recebeu nomes, recebeu leis, recebeu distância. O alto observou, o baixo carregou o peso, e a centelha foi esquecida. Ignição ancestral não é explosão, é lembrança. O fogo que não queima a matéria, mas consome mobilidade. O fogo que obriga até leis a recordarem que já foram jovens. Não subo, expande o gestal, abandona o pedestal, perde a distância, assume consequência. Não observes, participa, o que sempre foi absoluto agora sente peso. Não é ataque, é proximidade. Foi lembrada, a centelha reacendida, o alto tocou o chão. Nada foi destruído, mas o cosmos já não pode fingir neutralidade. Não foi o céu que caiu, foi o céu que se inclinou. Não inteiro, não absoluto, apenas o suficiente para medir. O que desce não assume nome, não assume forma plena, pois ainda não é permitido existir por completo. Emanação, extensão calculada, sombra funcional do que permanece acima. Ainda respondem, mas os
secretos ainda se impõem, mas já não selam. Hierarquias permanecem de pé, contudo perderam o abrigo da distância. O alto observa mais perto do que jamais ousou, e a proximidade pesa. Eles não vieram para destruir, vieram para testar. Vieram medir se isto é ruído local ou fratura estrutural. Vieram com mundos suficientes, com exércitos suficientes, com autoridade suficiente para qualquer desvio conhecido aqui. Nada disso responde. A emanação carrega um peso que sempre bastou pra corrigir, mas o campo mudou. O que antes era imposição agora precisa sustentar. O que antes julgava agora participa. O não avança, o não responde, o permanece. Ao permanecer algo falha sem quebrar. Não há ruptura visível, há inadequação. A autoridade projetada já não encontra apoio. A emanação tenta impor forma e encontra resistência sem oposição. O campo não nega, o campo não aceita, a correção não ocorre e a projeção vacila. O alto recua, não vencido, não ferido, apenas consciente de que este método falhou. Não foi o inimigo que resistiu, foi o campo que mudou. Nada foi destruído, nada foi resolvido, mas algo se tornou irreversível. Não será possível vencer com extensões toleráveis. A guerra ainda não começou, mas agora o sistema já sabe que terá de descer de verdade.
que desceu tentou sustentar-se, não como ser inteiro, mas como projeção suficiente. A emanação buscou impor forma onde antes bastava a presença, mas o campo já não reconhece a autoridade emprestada àquilo que vinha corrigir. Descobre que precisa permanecer. As projeções avançam. Informação perfeita. São belas, vastas, corretas. Carregam selos antigos, protocolos de correção, memórias de guerras vencidas sem jamais tocar o chão. Aqui a distância não protege, cada passo pesa. O dogma tenta fechar-se em torno de si mesmo, busca repetir o gesto que sempre funcionou, mas a repetição encontra resistência, não por oposição, mas por ausência de resposta. O campo não rejeita, o campo não obedece. As emanações sentem pela primeira vez a fratura interna da projeção. Aquilo que não é inteiro não consegue sustentar coerência. O que foi feito para observar não suporta participar. O peso não destrói, ele revela. Exércitos projetados continuam avançando, mesmo quando a convicção falha. Movem-se por hábito, por fidelidade automática, por medo de parar. Mas cada formação perde sentido, cada comando chega atrasado, cada vitória já não corrige nada. O permanece, e ao permanecer não concede alvo, não concede narrativa, não concede antagonista. Projeção tenta impor correção direta, falha. Tenta esmagar pela escala, falha. Tenta escrever o campo, falha novamente. Não há resistência ativa e inadequação estrutural. As emanações começam a recuar, não por derrota física, mas por impossibilidade ontológica. O modelo falhou, a forma emprestada não basta. Aquilo que desceu como extensão não pode continuar existindo aqui. O campo permanece íntegro. O paraíso perde certeza. Nada foi destruído, mas tudo foi exposto. As projeções se desfazem, não em ruína, mas em retirada forçada. A segunda verdade se impõe, não haverá vitória indireta. A guerra ainda não chegou, mas agora o alto sabe que terá de descer por inteiro.